De volta com o Magazine ao vivo. E olha, hoje tem uma receita que os pernambucanos que estão assistindo vão adorar. Inclusive, estou recebendo uma pernambucana recém-chegada em Manaus, está há um mês aqui, Ariane. Seja bem-vinda. Obrigada. E ela vai ensinar a receita desse prato tão típico que é o bolo de rolo. E ela fez uma adaptação com um recheio jamais amazônico. Isso, que é o cupuaçu. Com um chocolate que fica ainda mais gostoso, Que né? realça o sabor do cupuaçu. Normalmente ele é feito com goiabada. Doce de leite. Lá em Recife consome-se mais com goiabada. Mas agora, no período junino, se faz também com milho. Com milho? Verde. Isso. Olha, esse eu nunca comi. E é uma receita que muita gente fica assim, meu Deus, é muito difícil, e como é que eu vou deixar esse bolinho informado desse jeito? Vamos com calma que a Ariane vai ensinar tudo pra vocês. Primeiro a gente vai começar pelo recheio, né, Ariane? É. Só pra dar o tempo de ficar pronto. A gente vai usar o leite condensado. A gente vai fazer o de chocolate, que o de cupuaçu eu fiz a geleia com açúcar. A polpa e açúcar. E só. açúcar, e deixa reduzir por mais ou menos uns 40 minutinhos para ela ficar bem reduzida e o sabor do cupuaçu apurar. O chocolate. É chocolate mesmo ou é chocolatado que você usa? Eu uso 100% cacau. Mas fica quem menos tiver doce, né? com dificuldade de encontrar, é só usar o 50%, aquele que vem do supermercado, que também funciona. Eu coloco uma colher rasa para não ficar tão forte o sabor do chocolate. Você usa manteiga também? Não. Ai. Porque o bolo já é um bolo bem amanteigado, a massa dele. Aí se colocar manteiga vai ficar um sabor bem forte da questão da margarina ou manteiga, né? Tá certo. Então, enquanto eu vou mexendo aqui o brigadeiro pra você, a gente vai passar pra massa, que também não tem mistério, né, Ariane? Não, São porque é uma ingredientes massa simples. simples que só leva margarina, ovo, açúcar e farinha de trigo sem fermento. É muito importante usar sem fermento, porque é um bolo que não cresce. A gente Exatamente. vai bater primeiro o açúcar, que são 250 gramas. Daqui a pouquinho eu passo pra vocês as quantidades direitinhas, pra vocês anotarem aí quem quiser fazer. E a Ariane tava me contando que lá na cidade dela, muita gente gosta de aprender a fazer, porque é um bolinho que sai meio caro, se você for comprar Isso. pronto, né? Em média, Isso. R$70. Isso. E como os ingredientes são acessíveis, não é tão difícil de fazer, as pessoas preferem fazer em casa ali, né, com seu temperinho especial e Isso. tudo, pra poder servir pra família. E vocês estão vendo aqui, como é tudo muito simples, ingredientes básicos, não tem nada de complicado. Aqui só é bater, não precisa bater muito, só para misturar realmente o açúcar e a margarina. Quando tiver tudo batidinho, aí acrescenta os ovos. Eu acho esse sotaque de vocês tão bonitinho, Ariane. Quando tiver tudo batidinho. E olha, outro detalhe importante para fazer o bolo de rolo, tem que ter, senão não dá certo, né, Ariane? É essa forma aqui, vocês estão vendo? Olha como ela é bem fininha, gente. Justamente para fazer a massa desse bolo, que tem que ser fininha mesmo para você conseguir enrolar e deixar naquele formato que é o tradicional. Essa aqui a Ariane comprou lá na sua cidade, não foi? Lá, como a gente tem a cultura de usar bastante bolo de rolo, em toda a loja que vende alumínio, tem. Mas eu acredito, se procurar aqui em Manaus, encontra. Em loja específica de alumínio. É, eu acho que também vende que a já panela de alumínio. Porque como é um doce que está sendo bem procurado, Eles estão oferecendo, né, para as pessoas. E olha, ela colocou aqui, primeiro foi o açúcar e a margarina, bateu, misturou, agora acrescentou os ovos. Isso. Quantos ovos? 6. 6 ovos inteiros. E aí depois acrescenta a farinha de trigo com um detalhe muito importante, Sem sem fermento. fermento. Não pode ter fermento porque é uma massa que não vai crescer. Vai misturando junto aí, né? Com a batedeira mesmo? Não, pode ser na mão, porque não pode bater muita farinha. Tá certo. Então deixa eu ajudar você aqui. Vou tirar aqui pra conseguir bater na mão. Enquanto isso, eu tô preparando aqui o brigadeiro, que vai ser um dos recheios, mas em casa você pode fazer com o recheio que você quiser. E Pode detalhe, ser de coco também, tem gente que gosta de coco. Leite condensado é a base de tudo para fazer recheio. A goiabada é uma goiabada pastosa. Quem tiver dificuldade também para encontrar essa goiabada, só é derreter. aquela tradicional. Sim, que é em disco, só é derreter no fogo com pouquíssima água e tá pronto. Entendi.
E, gente, a Ariane vai estar participando do Rota dos Chefes Juninos, que acontece agora nesse fim de semana, sexta, sábado e domingo, lá no estacionamento do Millennium Shopping. E aí vai ter bolo de rolo de que sabor lá? A gente vai levar o tradicional, que é o de goiabada. O de doce de leite, que é outro também que se consome bastante lá em Recife. E o de milho, com essa questão do junino. Da festa junina, né? Aqui a massa já está pronta. Aí agora outro detalhe importante, hein, para quem vai fazer bolo de rolo. Vamos lá passar essa dica, Ariane. Isso. A gente usa esse desmoldante, que é uma gordura em spray que ajuda bastante na questão da agilidade. Como eu faço para vender, se eu vou passar margarina em cada forno, eu vou levar uma eternidade. Isso aqui é bem rápido. Pois é, as pessoas que trabalham com venda de bolo normalmente compram isso aqui e é fácil de encontrar já aqui em Manaus. Já tá pronto. E não precisa ficar lavando porque ela não suja. A margarina com a farinha acaba sujando mais, aí, né? A gente vai ter que lavar. Uma colherzinha? Uhum. Deixa eu pegar pra você. E olha, daqui a pouquinho eu vou passar as quantidades, tá? Pra você que chegou agora, não precisa se preocupar, já pega seu caderno de receitas, a sua caneta pra poder anotar tudinho. E se você perdeu algum aqui momento da receita... Aí aqui é a parte importante de ficar bem fininha a massa. Ah, vamos lá, qual é? Que é colocar apenas 3 colheres de massa. 3 colheres para essa forma inteira? Isso, que dá em média 140 gramas. Como eu faço para vender, eu acabo pesando cada folhinha dessa. Mas em casa, você vai pegar, espalhar bem espalhadinho com aquela espátula de bolo, né? De bolo, aí vai ficar desse jeito, bem fininho. Olha, gente, tem que ficar bem fininho mesmo. Então, a dica, mais uma dica preciosa para você fazer o bolo de rolo, são 3 colheres para uma forma desse tamanho. Ó, tá vendo? Fica bem fininho. E aí leva pro forno por quanto tempo? É rapidinho, né? 3 minutos. 3 minutinhos. Depende do forno, tem que ficar olhando, não pode sair de perto. Ele tem que estar em fogo alto, 260 graus. Aí quando ele tá bem brilhosa a massa. Quando ele perder o brilho, já é o tempo de tirar. Tirou a massa, coloca o recheio. Não pode deixar na assadeira, senão vai virar biscoito. Aí não enrola. Entendi. Essa é outra dica. Tem gente que fica assim, meu Deus, não quer enrolar. Por quê? Passou muito tempo fora do forno para colocar o recheio. Entendi. Então, tirou o recheio ideal é que esteja frio, né, para parar o cozimento. Isso. Aí coloca na bancada, não precisa usar pano nem nada, porque assim, muita gente vai ver, às vezes na internet, uma forma de colocar pano, papel manteiga, isso aí não precisa. Acaba dificultando, né? É. Aí vai colocar o recheio também com a espátula bem fininho. Aqui a gente tá colocando... Você quer usar essa espátula aqui? Ah, não, a gente já tem um pronto. Já tem um pronto. Aqui a gente tá colocando ele quente, espalhando, porque acabou de fazer, mas em casa você deixa o recheio esfriar para poder fazer. E aqui já tem o de cupuaçu e o de chocolate. Vamos só dizer como é que esse recheio ficou pronto, o de cupuaçu? Você fez a geleia com açúcar e a polpa. Isso. Aí juntei leite condensado. Só? Só. E aí no fica fogo. Pronto. Ah, tá no fogo. Feito brigadeiro. É um brigadeiro. Agora não pode deixar também cozinhar muito para não ficar tão duro, porque tem que ser uma coisa bem pastosa para tentar espalhar e ficar fino. Tá vendo, gente? Fica bem fininho mesmo. A gente consegue ver o fundo da massa ainda. Não pode ser uma coisa muito recheada, senão na hora que você for enrolar, vai acabar vazando o recheio e não vai ficar bonito. E agora chegou a hora do vamos ver. Isso. Ah, outro detalhe. Como a massa tem que ser quente para enrolar, pode ser que agora, quando a Ariane faça, não fique tão firme. Isso. Tá? Porque em casa você tem que estar com a massa quente para enrolar. Depois que ela esfria, ela perde um pouco... Ela fica mais elástica. Aham. Aí é isso, a primeira tem que fazer dessa forma, como vira só a pontinha. Isso, a pontinha. Aí a partir daí você vai enrolando bem tranquilamente, porque isso aqui é a questão de paciência. Por isso que, assim, é uma coisa de valor agregado, por conta que requer paciência. Aí você vai enrolando, tá vendo que não precisa de mais nada. Não precisa de pano, não precisa de... polvilhar açúcar. Polvilhar açúcar. Ele tá quebrando por conta disso, mas porque se você tá frio. fizer quente, ele vai enrolar bem bonito, como estão aí. Isso aqui vai enrolando. Uhum. Tá vendo, né? É cheio de dicas, assim, são ingredientes simples, o modo de preparo não tem mistério, mas tem diquinhas importantes de quem já sabe fazer há muito tempo que vão te ajudar na primeira vez que você vai fazer pro bolo sair bonitinho e perfeito, tá bom? Se ele tivesse quente, ia ficar bem uniforme, mas aqui
dá pra ver que a questão de enrolar é na forma mesmo, não tem mistério, não tem segredo. Aí tem outra dica pra não ficar aquelas brechinhas no bolo, né? Pra ele ficar camada por camada. Aí a segunda folha que também, depois dessa daqui, você vai fazer em todas as outras. E aí eu vou juntar essa com essa? É. Ah, pra ir engrossando, né? O segredo tá aí. Tem muita gente que fica, meu Deus, como é que faz isso? Tipo, se eu fosse fazer em casa a primeira vez, eu ia falar, gente, mas tá diferente. O meu tá muito magrinho, o da Ariane tava bem gordinho. O que a gente tem que fazer? Inclusive, o que ela trouxe pronto ali de cupuaçu com chocolate, se aproximar depois da imagem, você consegue ver que tem a partezinha que tá com chocolate e a partezinha branca que é o cupuaçu. Isso. Aí essa parte daqui, que é a parte que é a emenda do final. Peraí, só um minutinho. Vou deixar a câmera voltar pra cá, pra quem tá em casa entender direitinho. Pronto, aqui o rolinho que já tá pronto. Que acabou, que é a última parte. Aí você vai unir com a primeira parte daqui. Ah, tá. Vai juntar. Aí com a ajuda de uma espátulazinha. Tira ali a primeira camadinha. E aí eu tenho que ir apertando um pouquinho? É, tem que apertar agora. Quando a massa tá quentinha, ela vai bem mais melhor. fácil. Mas aí você vai apertando para não ficar afogado. Aí as camadas ficam bem bonitas. Quantas folhas dessa a gente usa? Quantas folhas de massa? Receita rende 8 folhas. Tá, mas pra ficar um rocambole não, um bolo de rolo daquele tamanho lá, são quantas folhas? 8. 8? 8, que é a receita. 8 folhas. Tá certo. E aí depois disso... Pronto, aí o importante é você cortar no dia seguinte. Ah, eu preciso enrolar num papel alumínio, papel filmito pra manter a forma? Não. Assim, às vezes eu enrolo no papel manteiga pra não ressecar. Porque, assim, dependendo da temperatura do dia, a questão da umidade, tudo isso aí atrapalha um pouco. Aí, ou então guardar na geladeira. Tem gente que gosta de guardar na geladeira. Também não fica ruim. Aí você vai e coloca o açúcar no dia que for servir, no dia seguinte. Que não é um bolo de comer do mesmo dia. Se você cortar, não vai ficar tão bonito. Olha só, tem que fazer num dia pra servir no outro. Que fica bem mais bonito. Então agora a gente vai passar os ingredientes para você anotar e preparar. Se você perdeu qualquer momento do modo de preparo, não precisa se preocupar, é só assistir no Acrítica Play, o aplicativo ou no site. Para a massa, você vai precisar de 300 gramas de farinha de trigo sem fermento. Essa receita não vai fermento. 250 gramas de açúcar, 250 gramas de margarina e 6 ovos. São esses os ingredientes para a massa. Para o recheio, uma lata de leite condensado, uma colher rasa de chocolate em pó, 250 gramas de geleia de cupuaçu, que você faz com a própria polpa e açúcar e mistura com leite condensado também. O recheio você pode colocar, na verdade, do sabor que você quiser. A Ariane sugeriu aqui de chocolate com cupuaçu, que é uma combinação que aqui no Amazonas a gente gosta muito. E você que acabou de chegar também já gosta. Amo cupuaçu. Olha aí, tá vendo? É Vou trocar goiabada agora pro cupuaçu. Agora vem pra cá, Ariane, que a gente vai experimentar. Eu, na verdade, já experimentei antes, né? Vou trazer aqui pra Nath, que adora doce também, experimentar. Agora é sua vez, Nath. Experimentar aqui. Esse é o de cupuaçu com chocolate. Ai, vamos lá então. Será que tá gostoso? Ele fica com uma consistência diferente, né, o bolo. É bem amanteigadinho mesmo. Isso. Você fininho. E fica muito lindo, gente. Olha só como fica bonito. Dá pena de comer, né, Nath? Porque fica tão bonitinho, tão bem trabalhado. E se você não quer ter trabalho para fazer esse bolo de rolo, mas quer experimentar, quem nunca comeu, quer experimentar pela primeira vez, aproveita que a Ariane vai estar lá na Rota dos Chefs nesse fim de semana, sexta, sábado e domingo, com vários sabores. E vão ter outros chefs também com comidas, inclusive típicas desse período junino, a partir das 5 horas, né, Ariane? A partir das 5 até as 11, lá no Milênio. Todo mundo convidado. Eu vou estar com um stand com o nome Bolo de Rolo da Chefe. Olha aí, ela acabou de chegar, vamos mostrar, né, que o povo amazonense é acolhedor e que gosta de experimentar coisas novas. Passem lá na barraquinha da Ariane para experimentar esse bolo. E se fizerem em casa, tira foto pra gente ver, pra gente avaliar, né, Ariane? Isso. Obrigada pela sua participação. Também. Pode voltar aqui com outras receitas lá da sua terra, que a gente adora, viu? Só é combinar que eu trago outras receitas lá de Pernambuco. De Pernambuco, vamos, queremos. Muito obrigada pela sua presença. E olha, não sai daí, porque daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente tem dica de beleza, né, Nath? É isso mesmo, a gente vai falar sobre micropigmentação nas sobrancelhas. Não sai daí não que a gente já volta.